episódio do Pod Pro. Alô você, professora, educadora, amante da educação. Fazer um bate-papo com elas, professora Girlândia, professora Rosana, professora Carla, professora Aline, professora Gi. E hoje o tema é muito especial. Nós vamos comentar as nossas percepções sobre o encontro do Alfabetiza Juntos, promovido pela Rede Municipal de Várzea Paulista, como tema diagnóstico, avaliação a serviço do planejamento. E nós vamos começar com a nossa querida professora Aline, que vai falar o que ela achou, quais são suas percepções do livro que foi apresentado a nós. O Pote Vazio chegou para nós em setembro do ano letivo, não foi à toa, né? Todo mundo preocupado com seus potes vazios, às vezes os amigos estão com potes mais floridos que os nossos, enquanto a gente tem ali na sala os potinhos vazios. Então, entre as várias analogias que dá para fazer na nossa vida pessoal e profissional, acredito que o mais importante é pensar aí um pouquinho sobre os nossos resultados, mês de setembro, ano letivo. Né, caso as nossas expectativas não tenham sido atingidas como a gente imaginava. Né? Então foi muito bom receber isso com leveza, para a gente deixar a nossa régua mais leve. Para falar em expectativas, vamos agora comentar sobre a relação entre a teoria e a prática no processo de alfabetização. Esse processo das avaliações que nós fazemos, a diagnóstica, a formativa, a somativa, e quais são as percepções, né? Se encontramos muitas dificuldades ou se tem sido um trabalho tranquilo. Se alguém quiser comentar. Tati, eu acho que o que a gente mais falou no dia da formação, né, e sobre a nossa realidade, é que as réguas de avaliação, elas são bem diferentes, né? A régua que é da avaliação que vem de fora com a que a gente aplica dentro da sala de aula, ela tem uma diferença muito grande. Eu acho que a gente pontuou muito sobre isso. Sobre a nossa realidade, a realidade do aluno, a cultura, onde ele está inserido, a família principalmente, tudo muda nesse contexto de avaliação. A individualidade de cada aluno, né, no Sim, caso. sim. E como nós vimos, nós tivemos duas avaliações externas, que foi o CAED e tivemos o Elefante Letrado. E o CAED, nós ficamos assim, como eu posso dizer, um pouco decepcionadas, porque as nossas crianças leram muito bem dentro daquilo que a gente acreditava, que seria da pontuação e tudo mais. Porém, ele só estava realmente avaliando a quantidade de palavras que as crianças falavam em um minuto. Elas liam a velocidade. Aí veio o Elefante Letrado agora, graças a Deus, para nos ajudar e também pontuar como nossas crianças estão. E com esse aplicativo, para nós, eu acredito que ficou mais fácil de conseguirmos ajudar as crianças com a leitura. Na rotina. E aí, professoras, quais são as estratégias de leituras que vocês costumam usar dentro da sua rotina, da sua metodologia? Acho que primeiramente, quer falar? Eu uso muito a coletiva, individual também, uso bastante. Eles, no começo eles eram estimulados, a leitura deles eram poucas, agora eles são mais estimulados. Leem melhor, a competitividade deles também para um é melhor do que o outro também. Então esse de coletivo, no começo foi fácil, mas quando foi individualizando cada um, se tornou um pouco mais com dificuldade, mas aquele que lia com uma certa timidez hoje já não lê mais, já quer ler, já levanta o braço. Dia a dia, todos querem ler, então mudou bastante. Como a minha colega falou também, com o Elefante Letrado, veio só acrescentar, melhoraram bastante também, gostam de fazer, de realizar. Eu vejo que a participação deles na parte da leitura ajudou eles muito na parte da escrita, melhorando a escrita deles também, a reescrita também. Houve um avanço significativo quando também chegou o Elefante Letrado na sala de aula. Sim. Acho que essa relação do pessoal também com a leitura, né, na sala de aula influencia muito.
a produção de relatos pessoais, produção de texto individual e a leitura coletiva diante das pessoas, isso fazem com que eles criem uma autonomia e uma evolução na leitura, né? Assim como ofertar diferentes tipos de gêneros, né? Gêneros textuais, para ir ampliando ali o repertório leitor dos alunos, né? Também é uma boa estratégia. Vocabulário aumentou bastante. Uso de dicionário. Sim. Duas coisas que eu considero importantes. A primeira é que o ambiente seja favorável, né? Para a gente poder vocalizar um texto, a gente tem que estar confortável. Então, manter ali um clima na sala de aula, onde o aluno sabe que não haverá julgamentos, né? Vai deixar ele confortável para vocalizar o texto. E outra coisa importante é ter a leitura do professor como modelo, né? A questão da fluência ali, diante da pontuação, com a entonação da leitura, é muito importante. E agora comentar também a questão da fluência leitora, é algo novo, né, na educação, que chegou para nós, e essa experiência também de detectar que nível de fluência leitor eles estão, né, é algo novo, porque a gente é acostumada a identificar a hipótese de escrita e agora a gente está sendo convidada a identificar a hipótese da leitura. É um novo desafio, né, que chegou para nós da educação. E aí na última formação, né, nós estamos falando aí que foi de grande valia, né, aquela atividade que elas proporam para a gente identificar a fase da escrita e tentar inserir a fase leitora, né? Foi assim algo que, pelo menos para mim, foi algo que me fez assim falar, uau, né? A partir de agora é isso, não só se importar com a fase da escrita, como a fase leitora. Do mesmo jeito que a gente fica decorado, né? Pré-silábico, sílabos sem valor, pré-leitor, nível 1, nível 2, é algo que a gente vai ter que se familiarizar daqui pra frente, né? Principalmente no ciclo 2, né? Sim. Que é algo novo para nós, principalmente nós que atuamos no ciclo 2. Né? A gente não estava acostumada nesse tipo de avaliação e, como você falou, a gente estava acostumada com um tipo de avaliação. E agora a gente está se adaptando novamente a outro, né? Lembrando que sempre não prejudicar o aluno, né? Respeitá-lo, Respeitá-lo, como indivíduo. Outra coisa interessante foi a questão da análise das fases da escrita, pensar ali que entre os professores a gente tem ingressantes e veteranos. Né? E aí, às vezes, a dúvida ali, será que sei, será que não sei? Foi interessante a gente poder experienciar isso, de ver que às vezes bate a dúvida, mesmo com tantos anos de experiência, e poder contar ali com o próximo, tirando a dúvida. Então, afinal, o professor está sempre em desenvolvimento, né? Tirar a zona do conforto de achar que aquele aluno, quando dá para assustar, porque a gente coloca ele como uma fase de escrita, na realidade não é aquela fase de escrita. A fase de escrita da transição, que tem mais dificuldade, às vezes ele retoma, volta para uma, para depois ir para outra. E poder contar com a parceria, o apoio aí de tirar a dúvida com o colega. E a polêmica transição, né? É a polêmica transição, da gente dizer, né? Lá o aluno está em transição. Quais são as expectativas, as inseguranças que tem nessa fala, né? Exatamente. E que nem a Aline falou, né? Até professoras de muitos anos de rede, né? Nós, a maioria aqui na mesa, todas nós temos muitos anos de educação e até hoje a gente se sente insegura, né, em classificar um aluno. Vai pedir opinião para o colega, principalmente nos anos finais, né? Então a gente não tá. Mas eu acho que foi muito válido, porque nós conseguimos, né, nos entender, conversar, entender, explorar aquilo, e eu acho que isso foi muito gratificante para nós. Transição. É bacana a gente saber que a formação está alinhada com o ciclo completo do ensino fundamental, ciclo 1, ciclo 2, dentro do mesmo vocabulário ali, né, nomeando ali, além das fases da escrita, agora a questão da fluência leitora. Isso vem também para alinhar nosso trabalho enquanto rede, né, rede de ensino, teria essa coesão bacana.
Gente, e por falar em leitura, o que foi a leitura do Diário das Meninas do Juvenil? Meu Deus do céu! Corta a música! Palmas pra elas! Arrasaram! O que foi aquele diário de bordo de um professor? Muito O bacana. ponto, quem nunca ficou lá no aqueles benditos desse ponto que não passa. A Aline que eu diga. Os dedinhos da Aline que o diga. Além da questão da criticidade ter sido trazida ali de uma forma bem leve e reflexiva, né? A gente queria dar os parabéns para as colegas aí. Que... É a nossa realidade, né? Sim, A nossa sim. realidade. Temos no nosso grupo a professora Márcia, do 5º ano. Ela desenvolve um trabalho lindo, incrível, da cultura africana e indígena. E ela será a nossa convidada para falar um pouco desse trabalho. Afinal de contas, o vídeo que nós assistimos foi o Coral Indígena e ela tem muita propriedade para estar falando. Então, vocês vão ficar agora com um vídeo da professora Márcia para fazer o fechamento. E esse foi o nosso Pod Pro. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Posso me sentir cansada, frustrada de vez em quando? Pode, Pro! Posso de vez em quando achar que eu não estou dando conta? Pode, Pro! Eu posso me sentir exausta, com vontade de sair da sala correndo, mas não. Pode, Pro. E esse foi o episódio, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha na sua escola com seus amigos professores e vamos juntos nessa caminhada da alfabetização. Tchau! Chambaka kumbi kerema turiawe Chambaka kumbi kerema mapia turiawe mapia turiawe mapia turiawe mongorongo. A nossa poesia é uma só. Eu não vejo razão para separar. Todo conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegar aqui, abriram um nó. E foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo. Elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram pra cá, o Lunário, a Donzela Teodora e a Fábula obrigaram o sertão a estudar. De repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo. O boi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Num contexto de uma sala de aula, não estarem esses nomes me dá pena. A escola devia ensinar pro aluno não me achar um bobo, saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. A escola devia bater palma, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles pros de menor idade. Os nomes dos poetas populares. Não dá para falar da cultura indígena e africana sem antes trazer algo de belo e especial, como esse Canto dos Escravos e a poesia de Antônio Vieira. Porque tudo que faz parte da cultura africana e indígena está num campo do sagrado, tem muita simbologia, está no campo de honrar os seus ancestrais. E os povos indígenas e os povos africanos são os nossos ancestrais. Porque os povos indígenas já habitavam essa terra por volta de 6.000 anos atrás. E já detinham um conhecimento muito grande, domínio da agricultura, o manuseio das ervas medicinais, já sabiam construir suas casas,
já sabiam construir os seus próprios instrumentos e utensílios para poder trabalhar, enfim, e uma relação com a natureza de muito respeito, de só tirar dela o que vai precisar. Então a história que nos foi contada é a história sob a ótica do colonizador branco, de valorização da cultura eurocêntrica em detrimento da cultura indígena e africana. Houve um apagamento muito grande e intencional dessas histórias e culturas. Então, por isso que hoje a gente tem a Lei 11.645 de 2008, que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. E é urgente a gente fazer esse trabalho, se adentrar, entrar nesse debate, trazer para o campo do debate. Por isso que a Secretaria de Educação trouxe para a gente esse debate a respeito da lei nos encontros de formação. Também falou a respeito da pílula Herer, que é educação para a relação étnico-racial. Trouxe também para a gente apreciar o coral indígena Tenondé. Enfim, trouxe toda essa riqueza de material para que a gente possa entender que é urgente e necessário a gente trabalhar sempre contra o racismo, sempre na valorização da nossa verdadeira identidade cultural e na valorização das culturas que foram tão oprimidas durante todo esse tempo. O nosso papel é de levar para as crianças esse conhecimento milenar tão lindo e tão importante. Bom trabalho a todos!